Eu sou o Cauê, eu trabalho na Movidaria, é um estande que está fazendo bastante barulho aqui. Se vocês puderem conhecer daqui a pouco, é bem interessante, a gente vai ficar muito feliz. E hoje o papo vai ser sobre Learning Agility, que eu chamei de habilidades essenciais para viver no hoje. Tema meio misterioso, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, vocês estão aí com alguns materiais que a gente já deixou disposto para vocês, é o quê? Dinâmica, né? Então a gente vai começar com dinâmica. E o pedido é o seguinte: vocês que estão já com os materiais, acho que está todo mundo com as folhas e as canetas. O jogo é rápido, porque o tempo é curto. Eu vou pedir para vocês desenharem uma casa. E eu vou dar 2 segundos para vocês desenharem a casa. Beleza? Tudo bem? Quando eu falar valendo, vocês têm 2 segundos. Não dá para roubar que eu estou olhando ali. Valendo. Fim, acabou o tempo. Beleza. Todo mundo fez a casa, né? Fizeram. Tudo bem. Ótimo. O que rolou nesse coraçãozinho de vocês aí, quando vocês estavam desenhando essa casa nesse tempo super longo? O que vocês sentiram desse pedido? Pressa. Ansiedade. Quem mais? Mais alguém? Sentimento? Desespero, sei lá. Quem terminou a casa? Quem fez a casa? Mostra aí. Quem fez, quem não fez, enfim, tanto faz. Fez uma casa, casas. Por que isso acontece com a gente, né? Quando tem uma tarefa ou um pedido, o tempo é curto ou a gente não sabe o que fazer, bate aquele desespero. E o que vem à mente, pelo menos veio muito à minha mente ao longo do tempo, foi o que você falou, que é pressa. Então eu preciso fazer rápido. Só que o fazer rápido está perdido em um monte de ideais de casa, né? A casa, putz, perfeita, né? Aquela casa que eu fazia quando criança. Uma casa é casa. Posso fazer um círculo, uma porta no meio e chamar de casa. Então, o sentimento é natural. A gente vive sentindo muito isso hoje, né? Eu falo por mim também, né? De estar muito apressado para realizar as coisas, né? Muito apressado para consumir informação e principalmente no mundo do trabalho. E aí vem a pergunta, né? O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? O que a gente faz, né? O que a gente pensa e sente quando a gente tem um desafio à nossa frente e a gente não sabe o que fazer? Muitas vezes a gente fica ansioso, quer fazer o mais rápido possível. Pesquisa no Google, vai no YouTube, sei lá, né? Mas a pressa vem com muita facilidade, né? O querer fazer rápido, o querer entregar rápido. Mas a pergunta para vocês é, será que sempre foi assim, né? Hoje a gente está vivendo um mundo onde a agilidade é um tema muito comum, né? Então, e agilidade é muito facilmente confundida com rapidez. E tem uma singela diferença. Rapidez está relacionada a correr, né? A fazer primeiro, a ser o mais rápido. Agilidade tem sutilezas que são diferentes, né? Tem a ver com praticidade. A casa não precisa ser a perfeita, ela precisa ser a casa, a minha casa, né? Eu estou mais preocupado com entregar de um jeito prático do que em ser o primeiro a fazer. E hoje a gente vive muito nesse mundo, né? Falando bastante sobre agilidade, confundindo com rapidez, ficando muito ansioso para acessar, consumir tudo que é informação. Será que sempre foi assim, né? Será que desde sempre a gente viveu nesse mundo ágil? O que vocês acham? Desde sempre a gente viveu num mundo ágil ou não? Não. Não que as mudanças não aconteciam e as pessoas não faziam seus movimentos, mas principalmente na década de 50, 70 ali, os termos refletiam a necessidade da época, né? Que era corrida armamentista, corrida espacial, você precisava chegar primeiro. E aí, essa imagem que está passando ali da corrida remete muito ao nosso movimento humano, né? A gente precisava correr e o destino era certo. A gente tinha um ponto final para chegar, a gente sabia onde chegar. Depois da internet, principalmente, isso ficou diferente, né? Então a gente começou a viver em um mundo cheio de informação. Acontece uma coisa aqui, todo mundo está sabendo daqui a um segundo, né? Vira meme e a gente fica famoso sem querer. Então, esses 3 caras me ajudam a entender um pouco do contexto de mundo que a gente vive, né?
O Harari é um historiador que fala da nossa trajetória, né? De como a gente chegou até aqui, o que a gente fez antes, desde a revolução agrícola até chegar na revolução cognitiva e na era do conhecimento que a gente vive hoje. O Bauman fala desse mundo que a gente vive, que muita gente chama de mundo VUCA, isso é um termo comum, acho, para vocês, né? Que é um mundo líquido, onde nada é feito para durar, né? As coisas mudam muito rápido, é tudo muito exponencial, que é um outro termo que está na moda, e que o Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity, fala sobre, né? Exponencialidade principalmente na tecnologia, a gente enxerga com muita presença, né? Hoje a gente fala de realidade virtual, quando eu crio uma tecnologia, 100 são criadas, né? Não necessariamente uma. Então, hoje a gente vive nesse mundo que é volátil, né? Um mundo incerto. E eu tive uma experiência recente eu casei recentemente, e eu levei para o DJ minha setlist, eu queria que tocasse, que eu sou meio frescurento com isso. E eu levei a minha playlist do Spotify para ele tocar. E ele me perguntou se eu não podia entregar num pendrive, e eu passei por isso agora, inclusive aqui. Quando ele me perguntou do pendrive, eu demorei alguns segundos para lembrar, para saber o que ele estava falando. Falei, pô, pendrive, eu nem uso, faz muito tempo que eu não uso, né? Então isso é reflexo do mundo de hoje, né? Assim, a gente fica, não é ultrapassado, mas perde as informações com muita facilidade, porque é muito rápido, né? E essa frase resume bem para mim o que a gente vive hoje, né? Não preciso nem ler, né? A gente imaginaria que a gente ia se comunicar sem falar, né? Por toque na tela e tal, 200 anos? Não. E a tendência é que daqui para frente isso fique cada vez mais rápido, né? E aí é a nossa escolha, ficar ansioso ou estar dentro desse movimento e estar ágil para reagir, né? Diante do inesperado. Então a gente vai estar, e sempre estivemos, né? Desde o início da humanidade, e vai continuar cada vez mais estando em construção como humanos, né? Prontos ou minimamente preparados para a mudança, que é a única certeza que a gente tem hoje, que as coisas vão mudar. Amanhã vai mudar, e aí a gente pode escolher querer saber de todas as mudanças e ficar ansioso, ou entrar na mudança e estar apto a ser flexível para lidar nela. Então tem acho que o símbolo lá de trás era o símbolo da corrida, né? Estática, previsível, embora veloz. Hoje o símbolo é o surfista. Acho que o surfista representa bastante esse nosso arquétipo, né, de mundo hoje. Eu preciso estar preparado para as ondas, sabendo quando elas vão acabar, surfando essas ondas, mas não querendo saber se vem uma grande ou pequena. Eu estou lá, preparado, flexível. Então, a nossa maior capacidade hoje, né, nosso maior ativo hoje é a capacidade de aprender com o contexto. Aprender com as mudanças que vão ser frequentes. E aprender, está brilhando lá, é importante a gente lembrar que não é adquirir conhecimento. E hoje a gente pensa muito nisso, né? Aprendi quando eu li um livro, aprendi quando eu vi uma palestra, né? Mas isso é parte do aprendizado. Grande parte do aprendizado tem a ver com reagir diante das situações, né? Ter um comportamento diferente diante de uma situação. Isso é aprender, né? Por isso, de falar sobre Learning Agility. Só um segundo. Falar sobre Learning Agility. Tem uma definição mais teórica ali no slide, né? Depois eu vou compartilhar com vocês o material todo. Mas em resumo a agilidade para aprender, prontidão para aprender com a mudança, com o incerto, que é o que a gente tem hoje, né? Não é nem no futuro, já é o hoje, né? Então, quanto mais preparado, mais ágil, flexível eu estou para situações diversas que vão acontecer na minha vida, para a nova atualização do aplicativo, para o novo meme que surgiu, mais eu fico confortável com isso e não ansioso. Aqui tem alguns dados, vocês podem ler com mais detalhe, eu mando depois para vocês, mas tem uma pesquisa que foi feita com mais de 2.000 gerentes executivos e executivos, que mostra qual o impacto do Learning Agility dentro de grandes organizações. Então, como os novos aprendizes se destacam, né? Isso está comprovado, não é uma opinião minha, a gente tem uma pesquisa que prova isso. Então, não vou chamar de habilidade, né? Mas é um jeito de ver o mundo também, né? Ser um Learner Agility é um jeito de ver o mundo. E aí a pergunta para vocês aonde vende isso, né? Onde é que eu compro Learning Agility? Quais são os passos para aprender no mundo incerto? Eu não sei. Não tenho uma receita pronta, mas eu vou trazer a minha visão de
participante desse mundo, né? Vivendo nesse mundo há apenas 31 anos. Eu vou contar para vocês um pouco das minhas reflexões, tá? Não é um passo a passo, mas podem ter alguns insights que ajudem vocês a continuar convivendo nesse mundo, no agora. São 5 habilidades. A primeira habilidade é uma bem conhecida, que a gente fala muito e às vezes esquece o que é autoconhecimento. Então, ali tem a descrição, né, percepção de si. Eu destaquei uma parte que para mim é muito importante, que é saber as suas próprias capacidades. A gente fala muito de superar limites, né, mas quais são os seus limites? Até onde você vai, né, dentro das situações que você tem no trabalho, na vida? E aí, por que disso? Né? Por que de autoconhecimento? Em um mundo de excesso de dados e qualidade duvidosa da informação, clareza é poder. Essa é uma frase do Yuval Harari, que representa bastante o que a gente vive hoje, né? Muito atrás de informação, muito atrás de contextos, de conceitos, mas amanhã é tudo de novo, tudo muda, né? A informação é duvidosa. Então, quanto mais eu sei sobre mim, menos ansioso eu fico, né? E aí, alguns movimentos que a gente pode fazer para ter autoconhecimento, né? Para ter mais. Tem os clássicos, terapia, feedback, coaching, assessments, e todos são válidos, né? Eu citei alguns ali, que ter uma busca pessoal para se conhecer, que pode ser uma terapia, uma prática, algo espiritual ou não, coaching, assessments, enfim. Tem várias formas de você ter uma busca pessoal. Saber qual o seu ponto de estresse. Perceba-se dentro das suas situações do dia a dia. Por que você fica estressado com aquilo? Por quê? Quais são os sentimentos que você tem dentro daquela reunião, enfim. E qual o seu ponto de flow? Em que momentos você fica melhor, mais alegre, mais disposto? E por que você fica assim? Alguma prática de expressão criativa. O que é isso? Fazer quadro? Sei lá. O trabalho é uma das formas que a gente tem de expressar a nossa criatividade. A gente é um ser humano, o ser humano é mais complexo do que o trabalho, né? Então tem outras formas de você se expressar. Encontre outras formas. Isso vai dizer muito sobre você. Pedir feedback informal, né? Tem um projeto, apresenta para alguém, pede para a pessoa te criticar. Isso é difícil de fazer. E aí eu falo bastante ali também dos sabotadores, né? Tem o lado A, que é essa parte bonita de cima, e o lado B, que é o lado nosso, o lado humano, né? Então ficar de olho nisso, não é que não vai ter, é humano, né? Mas ficar de olho na simbiose com o ideal, que é... Tem muita gente hoje falando sobre o que é verdade, né? Só que a verdade é sua, você precisa saber qual é a sua, senão você vai ficar perdido nos ideais. E o infoxication, né? Que é ficar intoxicado de informação. Tenta fazer uma dieta por alguns dias e ver que resultado que dá. Se você consegue reagir, sem pesquisar no Google. É muito legal fazer, é um experimento que eu fiz. Fica ansioso, mas dá certo. Tá? É legal, é um experimento interessante. A outra é agilidade com a mudança. Então, considerar a mudança como natural. Não tem mais esse negócio de adivinhar o que é o amanhã, né? Então, a agilidade com a mudança é algo extremamente importante. E por quê? Porque a salvação é pelo risco. Diante do que você tem, se você fica aonde você está, se você não se arrisca a fazer algo novo, você não vai mudar, você não vai inovar. No máximo, você vai incrementar alguma coisa. E aí tem algumas dicas ali, né? Um que eu recomendo bastante é se voluntariar para tarefas inéditas, dentro do seu trabalho ou fora do seu trabalho. Mesmo que não seja da sua competência, da sua habilidade, enfim, se arrisque, tente fazer, vá lá, vê o que acontece, vê o que você sente. E os sabotadores nos movimentos de mudança são esses dois principais, né? Que são naturais mesmo. A gente fica com medo de errar, ansiedade para saber de tudo, ansiedade para acertar. Mas o pedido hoje não é acertar, é fazer, é testar. Incrementar o que você já sabe, não acertar. Nem sempre você vai acertar, mas você vai aprender com isso. O terceiro é agilidade mental, que para mim tem muito a ver com curiosidade. Então, a agilidade é pensar criticamente, encarar a complexidade por meio da curiosidade. A complexidade ela é o mundo que a gente vive. Complexo, conectado, rápido. Então, quanto mais curioso você for, menos julgador, mais você vai aprender. Mais você vai estar disposto. Mais profissões você terá no hoje, não no futuro, né? Mais oportunidades você vai ter. Você como eu presa, né? Como você SA, né? Dentro da organização e fora das organizações. E aí o porquê, em essência, a nossa vida é só um jeito de ver o mundo. Cada um de vocês tem uma opinião sobre isso, tem um jeito de ver o mundo. E imagina no mundo globalizado que a gente tem hoje, né? Quantas culturas diferentes.
E essa frase é de uma pessoa muito importante, muito influente hoje em dia, que sou eu, mentira. Mas a frase é minha, mas eu não sou influente. E tem um livro que é bem legal, que chama Mindset, que é da Carol Dweck. Recomendo, se vocês não conhecem, leiam. Ela é uma psicóloga que fez um estudo bastante aprofundado sobre as nossas crenças em relação à mudança. Né? Quando a gente pensa, puta, a minha área vai mudar, meu escopo vai mudar. Ferrou, né? Acabou. E se a gente pensar o contrário? Puta, minha área vai mudar, meu escopo vai mudar, que bom. Eu vou ter outras oportunidades, né? É um olhar de abundância. Ela fala bastante sobre isso, eu recomendo. E os sabotadores são as nossas crenças limitantes, as nossas visões individualizadas de mundo. E o mundo não é só o nosso jeito de ver. Tem muita gente vendo o mundo, cada um do seu jeito. Agilidade interpessoal, sozinho a gente não faz nada hoje, né? Só em rede. Então, estar aberto a mudar de opinião é uma habilidade essencial para viver no hoje. Porque senão a gente fica extremista e reduz a nossa visão de mundo. Então, por quê? Em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Quem assistiu Vingadores sabe quem falou essa frase. Alguém assistiu Vingadores? Lembra do Pantera Negra? Pantera Negra falou isso no final do filme. Se for spoiler, desculpa. E tem uma série que chama Atypicals, do Netflix, que fala sobre, conta a vida de um autista vivendo assim na faculdade, na escola, é bem bacana. E tem uma tarefa que ele tem que fazer que chama seminário socrático. Ele tem que ficar mais de 25 minutos debatendo sobre um assunto, sem fechar o assunto. Pensa quanto é difícil para a gente hoje debater por mais de 2 segundos, né? Que a gente vê a matéria no Facebook e fala, putz, está errado, isso aqui está errado, você está errado. Então, tentem debater por mais tempo antes de responder. Isso é um exercício interessante. E o sabotador são as armadilhas do ego, né? Então, a agilidade interpessoal depende dos outros. Se a gente quiser ser aceito, necessidade de aprovação, pensar que é superior ou inferior a alguém, a gente fica preso nelas e deixa de engajar mais pessoas para o nosso ponto de vista. E por último, mas não menos importante, a agilidade para resultados, porque a gente tem que fazer as coisas em função de algo, né? E hoje a agilidade para resultados tem a ver com a busca por entregar resultados inéditos. Então se arrisquem em coisas inéditas para terem resultados diferentes, né? Aqui tem uma ferramenta que é bacana, que é uma ferramenta de sense making, vocês podem pesquisar podcasts, YouTube, que chama OKR. Não é gestão de projeto, é sense making. Então é como é que eu engajo pessoas para trabalhar comigo dentro de um projeto e chegarem no resultado que eu acredito que é importante. E os sabotadores são a frustração e a necessidade de aceitação. Então dentro de um projeto, em determinados momentos, a gente precisa tomar decisões. Nem todo mundo vai concordar com a gente. Então a gente precisa tentar fazer com que as pessoas vejam sentido naquilo e não comandar, né? Não oprimir, impor, né? Eita, tá acabando. Mas e agora? Você falou isso tudo aí, você é o bonzão? Não sou, porque eu estou nessa jornada para sempre, assim como todos nós. O que a gente faz com tudo isso? Para onde eu vou? Qual o tutorial? Viver. O tutorial é viver, né? E na movidaria, a gente fala que o mundo está em movimento e a gente é um lugar de movimento. Então, dentro desse furacão, desse turbilhão de informações, de possibilidades, o melhor lugar do movimento é você estar dentro dele, no centro do furacão, né? Não nas bordas, reclamando, tomando vento na cara, enfim. Vai para o meio, se mistura, né? E a gente nunca vai estar pronto, a gente vai estar sempre em construção. Então não espera ficar pronto, começa. Faz, testa, se conheça, tenha a sua rede, são dicas interessantes. E um pequeno momento jabá, 20 segundos, a gente tem uma abordagem para enxergar o mundo, que a gente chama de espiral do movimento. E ela é composta por 4 elementos. Então, todo o movimento da humanidade, vocês podem pensar na vida de vocês aí, é composto por 4 etapas. Sempre começa com o estalo, que é a necessidade e a percepção de que eu tenho de mudar, né? Que eu preciso sair desse lugar que eu estou. Tenho mais 1 minuto de bônus, que bacana. Só que ele não é suficiente para um movimento consistente, né? Só ter vontade não faz a gente ir para a academia 5 vezes por semana. Não faz, a gente nem sempre vai. Então eu preciso ter alguma coisa que me dê conforto psicológico, algo que me dê coragem para fazer esse movimento que eu quero fazer, que é o nosso segundo estágio ali, que é o compromisso. Se isso fosse suficiente, também estava fácil, mas a gente precisa de um plano, né? De um passo a passo. Por onde eu começo? Com quem que eu falo? O plano é um outro elemento da espiral. E por último, é a rede.
São pessoas que pensam como eu, que vão me dar conforto e vai lá, cara, faz isso, que vai levar você para um novo comportamento que você quer ter. A gente tem um stand aqui bem bacana, todos os nossos projetos estão relacionados, o nosso olhar para os projetos é sempre assim. Então a gente olha toda a demanda que chega com esse óculos e é isso. O convite para vocês é que a gente surfe junto, que a gente não fique no carrinho lá querendo chegar mais rápido, mas que a gente surfe junto. Aqui tem os meus contatos, se vocês quiserem saber mais sobre isso, me adiciona, mas me manda uma pergunta, não só me adiciona não. Manda uma pergunta para mim sobre o assunto, me critica, sei lá. Interage comigo, tem o site da Movidaria, vocês podem acessar. E não deixem de passar no stand que a gente está falando bastante sobre isso, tem vários talks relacionados ao movimento e várias experiências bacanas. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo e pela agilidade de estar aqui. E tamo junto. Muito obrigado. Valeu.